Considere o triângulo retângulo de vértice V1, V2, V3. O determinante da matriz, formada pelos elementos A e J de ordem 3×3, em que A e J é a distância do vértice VI ao vértice VJ. Ou seja, quando busco o elemento A11, significa que eu tenho a distância entre o vértice V1 e o vértice V1. Quando eu pego o elemento A12, significa que nós temos a distância de V1 e V2. Então, tudo depende da distância que eu posso obter entre esses vértices. Mas nós ainda temos uma distância D que não foi determinada, onde eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O D ao quadrado será 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O D ao quadrado será 1 mais 4. Logo, o D é a raiz quadrada de 5. Montando a matriz, nós temos que a matriz A de ordem 3×3, elemento 1, 1, elemento 1, 2, elemento 1, 3, o A2, 1, o A2, 2, o A2, 3, 2, 2 e o nosso A2, 3, o A3, 1, o A3, 2 e o nosso A3, 3. Lembrando que cada um desses representa uma distância. Esse primeiro representa a distância que vai de V1 até o V1. A distância de V1 a V1 é o próprio valor zero. Esse representa a distância de V1 a V2. A distância de V1 até V2, nós temos 1. Essa é a distância que aparece de V1 a V2, que eu simbolizei por V1, V2. Esse nós temos a distância de V1, V3. A distância de V1 até V3 representa o nosso D. Então, esse D será o valor V1, V3, que no caso é a raiz quadrada de 5. Distância para esse elemento, nós temos 2, 1, V2, V1. De V2 a V1, nós temos a distância 1. Distância de V2 a V2. V2 a V2 é o próprio ponto, então a distância é 0. A distância de V2 a V3. V2 a V3, nós temos esse pedaço. Aqui nós temos o nosso V2, V3 e a nossa distância vale 2. A distância associada ao valor V3, V1. V3, V1 é o mesmo V1, V3, que é a raiz quadrada de 5. O nosso V3 a V2, nós encontramos 2, e do 3 ao 3, nós temos o 0. Podemos agora calcular o determinante solicitado. 0, 1, raiz quadrada de 5, 1, 0, 2, raiz quadrada de 5, 2, 0. Duplicando as duas primeiras colunas, 0, 1, raiz quadrada de 5, 1, 0, 2. Produto dos elementos no sentido da diagonal principal, sempre com 3 fatores. Então, nós temos 0 vezes qualquer coisa, 2 raiz quadrada de 5, 2 vezes 1 vezes raiz de 5, 2 raiz quadrada de 5, menos o produto dos elementos com 3 fatores no sentido da diagonal secundária. Lembre-se que na secundária nós devemos inverter o sinal. 0 vezes qualquer coisa, 0, 0 e 0. Ou seja, o nosso determinante é o 4 raiz quadrada de 5. Alternativa E.